o assistente do jogo, né? Como é que é o assistente do jogo que levava as canequinhas, né? Já viu? Já? Está aberto? Estamos abertos, né, Gustavo? Sim, acabei de abrir a sala, já duas pessoas acabaram de entrar. Fiquem à vontade, pessoal, nós estamos nos preparando aqui, em poucos minutos a gente inicia, tá bom? Um pouquinho eu coloco mais informações. Darlan, por favor, olha o teu WhatsApp, por favor. Maravilha, né? A tecnologia para a organização da nossa equipe técnica aqui, né, Gustavo? Tu em São Paulo, nós aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu em São Paulo, vocês aí, é muito bom, a tecnologia aproxima, né? Pessoal que está entrando, fiquem à vontade, boa noite a todos. Nós estamos já nos preparando aqui, em poucos minutos iniciaremos. Vai. Vamos pertinho agora, esse foi o melhor formato que a gente criou de parada técnica até agora. Consegui enxergar aquela aqui. Não sei a gente se vê quantas pessoas estão online na agricultura lá, tá vendo? Não, porque as pessoas que estão... Tem que abrir os comentários ali. Tem que abrir aqui no mesmo. É um formatinho um pouquinho diferente. Um formato para lá e não separa, não. Você vê essa reunião muito rápido. E eu venho na hora, né? Bem. Boa noite a quem está entrando. Nós estamos a poucos instantes de começar. Eu volto em 2 minutos aqui com algumas informações. Fiquem à vontade e em breve a gente começa, tá bom? O pessoal está com problema de acesso. Você não? Não. Problema de acesso. Nacional. Nossa, um pouquinho diferente de palestrante, diferente do pessoal que recebe para participar. Migração de assim, tem que enxergar isso. Isso é. Mexer, a pessoa recebe o link de acesso no meio da. O próprio link ela vai clicar no
Temos algumas pessoas também no YouTube e algumas pessoas aqui no Zoom. Então, mais um minutinho, pessoal, e a gente já começa. Eu vou enquanto isso, passando algumas informações básicas aqui, então. Bom, para quem está aqui no Zoom, a gente vai acompanhar, vocês podem colocar questões, perguntas ao longo da transmissão. Eu vou estar lendo aqui, eventualmente a gente responde alguma coisa no meio da aula, da webinar, e com certeza o que não for respondido durante, a gente vai reservar um espaço ao final para que vocês todos possam ter retorno. Tá? Então, vocês estão sem o áudio habilitado, mas estão com, como eu disse aqui, com o Zoom. Então, eu vou passar algumas informações breves aqui. Esse é o nosso segundo encontro, né, da maratona, de um total de 4 encontros. Então, hoje a gente vai estar abordando aqui os 10 problemas mais comuns nas empresas familiares, né? Lembrando que quinta que vem haverá o terceiro encontro da maratona, dia 15, sempre às 7h30, e o tema da próxima quinta será os sócios ocultos das empresas, né? Então, o fisco, né, os sucessores, os credores. E, por fim, no dia 22, então, na outra quinta também, 19h30 também, haverá o quarto e último encontro, e o tema será aspectos do planejamento tributário para holdings, né? E, assim, por fim, quem perdeu o encontro da semana passada, que foi o primeiro, né, dia 1, e o tema lá foi reforma tributária, efeitos práticos. Essa webinar, essa aula, está já disponível dentro do curso da Universidade Estúdio, o curso de Holding Patrimonial e Planejamento Sucessório. As 4 aulas vão estar lá dentro como aula bônus, né, como aula extra dentro do curso. Então, beleza, eu vou rodar um pequeno vídeo aqui de abertura e já volto para apresentar nossos convidados e a gente já vai, então, de imediato iniciar aqui o encontro, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui esse videozinho rápido de abertura e a gente volta aqui. Então, compartilhar com áudio. Pega, então, esse videozinho, eu já retorno. No rico mundo corporativo, a informação precisa estar constantemente atualizada e a capacitação é permanente, contínua. Pensando nisso, chega ao mercado a Universidade Estúdio, o braço educacional do Grupo Estúdio, empresa com mais de 20 anos de atuação e mais de 10 mil clientes atendidos em soluções corporativas inteligentes. A Universidade Estúdio chega para capacitar as empresas e seus colaboradores na busca de reduções de custos e aumento de receitas, sempre com um técnico especialista no assunto, mas com uma linguagem leve, direto ao ponto, que entregue conteúdo que faça diferença nas empresas. Confira nosso catálogo de cursos disponíveis e aproveite desde já. Forte abraço! Ok, então vamos lá. Eu sou o Gustavo Steffens, eu falo do escritório do Grupo Estúdio de São Paulo e os nossos convidados estão na sede do Grupo em Porto Alegre. Então, os 10 problemas mais comuns das empresas familiares. Então, no nosso encontro de hoje estão conosco o presidente do Grupo Estúdio, fundador da empresa, José Carlos Braga Monteiro. Presidente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gustavo. É um prazer, né, estar ao lado do Maurício aqui, que é um expert na área de planejamento social e proteção patrimonial, ou seja, assuntos que interessam a família de modo geral. Então, vamos tentar fazer uma noite aí bem agradável. Excelente. Também está conosco o Maurício Ferreira, é advogado e head da nossa empresa aqui, da Family Business. Boa noite, Maurício. Tudo bom? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite a todos os participantes. Grande honra a gente estar fazendo esse evento hoje, falando sobre os 10 erros mais comuns
nas empresas familiares. E também as soluções, os impactos e reflexos que a gente possa colaborar com todo esse maravilhoso público aí que nos assiste. Muito bom. Então, vamos desde já iniciar o tema. Eu vou ficar de administrador aqui no site, tá? Qualquer questão que possa, alguma pergunta que venha do público, dos ouvintes aqui, eu volto a interagir com vocês, tá? Então, Maurício, está contigo o host. E deixa eu só passar aqui. E aí você pode dar início, tá bom? Beleza. Deixa eu dar. Gustavo, para mim, o host está desabilitado. Só dá uma conferidinha se já me marcou como host. Ok. Vou pedir a ajuda do Darlan, que aqui comigo eu estou sem essa... Sem a funcionalidade? Sem a funcionalidade. Tá, já foi então. Tá contigo, Maurício. Bom encontro aí a todos. Obrigado. Acredito que todos vendo agora, né, pessoal, nossa tela aqui, em módulo de compartilhamento. Então, a gente preparou esse material com muito carinho, muita atenção, para a gente falar, então, quais são esses 10 erros mais comuns das empresas familiares, para a gente poder debater um pouco a minha expertise e prática na área já. Também sobre a ótica e a experiência do nosso CEO, presidente do Grupo Estúdio, Zé Carlos. Esse material, pessoal, ele vai ficar totalmente disponível, tá? É um material cortesia das nossas aulas inaugurais. E esse é o sumário que nós nos predispomos a falar da noite de hoje. Desde regras não definidas, contas pessoais, nepotismo, sucessão, falta de experiência até chegar em conflitos pessoais, que são problemas que assolam as empresas familiares. Não só as brasileiras, mas em termos mundiais falando, né? Então, passando aqui ao primeiro ponto, né? Regras não definidas são o primeiro ponto que a gente elegeu como um ponto de erro comum nas empresas familiares, né? O que a gente vê, via de regra, Carlos, nas empresas familiares, é que a gente não tem um regramento bem definido. Funções estabelecidas, papéis, limites, aquele organograma mesmo com funções bem estabelecidas, né? E essas regras, uma vez que elas não são bem definidas, a gente acaba tendo que redefini-las ao longo do jogo. Isso traz insatisfação, insegurança para os membros participantes e, consequentemente, uma redução da competitividade e até da permanência do mercado na empresa familiar. Na tua ótica e pela tua experiência à frente do Grupo Estúdio há 20 anos, falar sobre regras, principalmente em empresas familiares. Eu, além de ter experiência de 20 anos no grupo, eu venho de uma empresa familiar, né? Eu nasci numa empresa familiar onde as regras são estabelecidas pelo seu fundador, né? E os herdeiros, né? E por isso é uma empresa familiar, e a família como um todo, ela segue uma diretriz muito mais política, né? E arbitrária de quem criou o negócio, quem conhece o negócio, do que um modelo de governança, um modelo profissional de gestão, que é o que as empresas familiares buscam depois de um determinado momento. Então, a falta de regulação de regras, de falta de conduta, um estatuto que seja seguido à risca, realmente é praxe na empresa familiar, né? Até um determinado porte, até um determinado estágio, onde elas sentem a necessidade, ou deveriam sentir, né, de daí sim passar por uma profissionalização, buscar profissionais que possam orientá-las para daí pensar num modelo mais sustentável e também já pensar, né, até nas oportunidades, na customização do melhor aproveitamento dos seus sucessores
dali para frente. Tem muitas empresas que preferem, inclusive, abrir capital, não necessariamente em bolsa, mas trazer sócios de fora para poder implantar, né, partners, para poder implantar um modelo mais corporativo e buscar com isso a perpetuidade do seu negócio, porque realmente uma empresa familiar que não busca a evolução do que tange a governança, a gente sabe, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Né? Essa máxima é uma máxima que, para as famílias que não tomam os cuidados necessários, acaba, na sua maior parte, acontecendo. O que eu vejo é que as empresas familiares, elas padecem muito desse quesito de regras bem definidas, muito por começarem numa informalidade extrema. Membros do mesmo seio familiar, marido e mulher, pai e filho, que acabam achando que o simples fato de poder tocar nas atividades e ter algum retorno financeiro é momentaneamente suficiente. E acaba se postergando essa profissionalização, essa organização de gestão. E o preço é caro, e o que a gente vê é que ela tarda muito a se profissionalizar. E aí, consequentemente, como você falasse muito bem, na questão de sucessão, ela vai ter um prejuízo muito grande para conseguir se adaptar, conseguir se perpetuar. Então, acho que são um ponto bastante importante, por isso que a gente trouxe como o número 1. E ele vai se encaixar com os demais pontos também. E mais, né? O combinado não custa caro. Então, ter as regras claras numa relação familiar é o princípio, né, da prática, porque se a gente começa sem regras, a chance de não ter as práticas, né, por parte de todos é muito mais difícil. Com certeza. E aí tem que ajustar a todo momento as regras ao convívio. E a gente vai somar o convívio profissional, as necessidades da empresa, com muitas vezes problemas que somam-se do lado. A gente vai falar disso mais adiante. Depois, contas pessoais versus contas empresariais. Esse é um ponto, Zé Carlos, que a gente vê também na grande maioria das empresas familiares. A gente tem uma mistura muito grande com relação àquilo que é do sócio, das suas finanças particulares, e aquilo que é do caixa da empresa, né? E até, inclusive, a gente começou esse slide perguntando, você sabe o que é um Prolabore e para que ele serve? A gente vê uma confusão muito grande sobre distribuição de resultados e sobre a retirada de Prolabore. A retirada de Prolabore, pessoal, é uma retirada que faz jus àquele sócio que labora, que exerce as atividades no dia a dia da empresa com a sua força intelectual, né, com a sua contribuição diária, diferente de uma retirada de lucros, que vai ser quando a empresa tiver, de fato, lucratividade e vai remunerar a cota ou a ação de participação daquele membro da empresa. O que ocorre grandemente nas empresas familiares é uma confusão do tipo o sócio retirar valores do caixa diuturnamente, de acordo com as suas necessidades, né? Muitas vezes não respeitando um padrão, um limite, até mesmo que a empresa tem capacidade para fazer esse repasse. Né? Ou colocar despesas pessoais dentro da empresa, que é uma forma que muitas vezes não acontece, não é tirar Prolabore, mas coloca as despesas lá dentro do negócio. Pagar tudo que é particular dele e da família dele por dentro da empresa. Exatamente. E esse movimento, quando ele paga por dentro da empresa, o sócio acaba tendo uma sensação em médio prazo de que ele não tem rendimento daquela atividade. Ele trabalha pagando as contas particulares ali dentro. Não tem a percepção da retirada do fruto do trabalho dele, da distribuição do resultado, e a médio ou longo prazo vai trazer uma insatisfação do próprio sócio, né? Isso sem falar na profissionalização que o negócio tem que ter. Até falando em princípios contábeis, né, que regem também as empresas familiares como um todo, a gente tem princípios que norteiam a contabilidade da empresa e ela não pode efetuar pagamentos estranhos aos seus interesses sociais. E sempre que eu tenho pagamentos, por exemplo, para despesas particulares do sócio, eu causo uma confusão patrimonial. E essa confusão patrimonial entre o que é da empresa e o que é dos sócios, muitas vezes abre portas para o meu credor, para aquele que está reclamando contra a empresa, conseguir até mesmo pular a personalidade jurídica da empresa e atingir lá os bens pessoais da família e do sócio. A gente até trouxe embaixo o artigo 50, que fala exatamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica. Então, contas pessoais e contas empresariais precisam de uma delimitação muito aparente
muito evidente. O mais correto é o estabelecimento de um valor mensal a título de remuneração daquele sócio que efetivamente trabalhe e a retirada posterior da lucratividade quando ela houver. E aí o que eu vejo bastante também nas empresas, José Carlos, não sei se tem essa percepção, é que em muitos casos a gente acaba tendo retiradas antecipadas da lucratividade, que podem até mesmo serem não terem no final a própria lucratividade que o sócio espera. O que acaba trazendo como consequência uma fiscalização. E isso, Maurício, a gente está falando aqui, parece que só acontece em empresas que estão começando. Mas não, né? A gente vê empresas com faturamento de 50, 70, 100 milhões ano com uma confusão, né? De sócio, com empresa, com contas pessoais, com as contas da empresa. Então, isso é a mesma conta que paga a folha, paga o cartão de crédito do sócio, né? E isso não é tratado do jeito que deveria. Então, necessariamente, as empresas que passam por um crescimento vertiginoso, né? Ou seja, eram pequenininhas até ontem e daqui a pouquinho encontram o seu nicho de mercado e cresce muito rápido, se deparam com esse tipo de circunstância. Porque quando tu fatura muito pouquinho, né? Quando a empresa ainda é muito pequena, as coisas são... A informalidade é uma praxe. Mas basta crescer, não precisa ser muito, um degrau, que já começa a ficar aos olhos do fisco. Então, os riscos, eles não são só de governança, eles são riscos que podem trazer multas e alterações e dificuldades, além da insegurança que o próprio time que trabalha na empresa começa a enxergar, seja em função do cálculo de meritocracia, porque aqueles números não fecham, não são números razoáveis, não são números verdadeiros. Por quê? Porque eles estão contaminados pelaquela confusão patrimonial entre pessoa física, dos sócios, né, essa empresa familiar, com a empresa. De fato, Zé Carlos. Boas considerações. Pessoal, na medida que tiverem perguntas ou considerações importantes, vão postando para a gente no chat. Gustavo Steffen está conosco, vai nos passando, a gente pode fazer inserções ao longo, se não quiserem perder o raciocínio, tá bem? Vamos adiante. Terceiro ponto, pessoal, nepotismo. O nepotismo, ele é sempre muito lembrado em funções públicas, na política, na administração de bens sociais, né? Contudo, essa prática, ela é recorrente demais nas empresas familiares, né? A prática de eu privilegiar um membro da minha família em detrimento de um outro membro que possa ter mais qualidade técnica para o desenvolvimento de determinada atividade, mais expertise, mais know-how, mais experiência naquelas atividades. E essa questão do nepotismo, ela se torna ainda mais séria porque ela prejudica a própria saúde da empresa, na medida que eu posso estar colocando uma pessoa por favoritismo familiar, uma pessoa que não estará plenamente habilitada a ocupar aquelas determinadas atividades. E o que faz com que até o próprio familiar, que é objeto dessa prática, não se sinta à vontade, né, para desempenhar o que realmente sabe desempenhar. E muitas vezes a gente vê esse assunto como um assunto de corredores dentro das empresas até, né? Porque o nepotismo ele é aquilo que aquela relação forçada, né? Ou seja, se sabe que aquele profissional não tem habilidade para ocupar aquela função, mas ele está ocupando. É quase aquele velho e bom jargão da política, que é o cabide de emprego, né? A empresa familiar ela tem, por natureza, se tornar um cabide de emprego, onde começam várias pessoas da família fazer parte da gestão, muito mais por um favorecimento que se quer dar a essas pessoas do que por meritocracia. Então, tem que tomar muito cuidado, porque acaba que, com esse tipo de circunstância, acaba inibindo ou se frustrando um familiar que poderia ter uma carreira fantástica, né, no mercado, ou uma outra atividade, sem dúvida, que não aquela da empresa familiar. Então, por isso que eu sempre considero muito isso. E não quer dizer que um familiar não possa ocupar um cargo naturalmente importante e se desenvolver, até deve. Eu acho que é uma prática que as empresas deveriam adotar. Mas só que isso tem que acontecer aos poucos, tem que ser tem que ter um processo, né? Não pode, simplesmente daqui a pouquinho
um sócio traz o filho e quer colocar o Aterriza filho, dentro do negócio, né, numa função que não está preparado para. Né? Se o filho já tem uma trajetória, já tem um histórico, já tem práticas que vão somar, é muito bem-vindo, porque não precisa ser inimigo ou não ser conhecido para poder trabalhar junto, pelo contrário. Agora, o que não pode é quem não tem capacidade de ocupar uma determinada função, né, vir a ocupar pelo elo de parentesco. Em função do elo de parentesco. E isso as empresas, sabe, fazem muito, né, e frustram a carreira dos filhos, a carreira de familiares, em decorrência de uma relação forçada. O que não é saudável para nenhuma das partes, né, Zé Carlos? Como tu disse há pouco. Poderia esse mesmo membro da família estar em outra área, completamente diferente dessa que se explora na empresa, com muito sucesso, o que é a aptidão dele, eventualmente. Ou como eu poderia ter aberto espaço, criado campo favorável para aqueles colaboradores, para aqueles participantes, para aqueles prestadores de serviços que têm interesse, têm qualificação e estão ali já, quem sabe, com muito mais experiência, inclusive. Então, eu vejo que o ideal é dar oportunidades iguais, né? Claro que preparar o sucessor é excelente, mas preparar previamente não aterrissar, como você trouxe. Muito a gente vê, né, empresas que têm uma cultura já de governança, os seus sucessores, né, os sucessores dos sócios, terem uma experiência fora do Brasil ou até mesmo dentro do Brasil em empresas que estejam atuando no mesmo segmento. Claro que quando se identifica a vocação, né, para aquele sucessor ocupar uma função dentro da corporação existente. Aí ele passa um tempo trabalhando no dito concorrente, né, para que ele possa construir ali um alicerce necessário para a hora que ele vier para a empresa familiar, chegar com a propriedade necessária e ocupar o espaço que ele, né, tem competência para. Mas, com certeza, aos olhos do investidor, né, que muitas empresas visam construir um equity e receber para poder fazer as suas alavancagens investidores, aos olhos do investidor, aos olhos do time que participa do dia a dia do negócio, a identificação de que, sendo familiar, tem uma competência para aquilo que está, para aquele cara que está ocupando, é fundamental para que isso não se torne um problema para os demais profissionais e para o familiar. Transparência é a palavra, né, cara? Exatamente. Nós vamos falar daqui um pouquinho mais de nepotismo junto com sucessão. A gente vai chegar ali. Sucessão. Esse ponto é um grande gargalo, a gente trouxe ele logo após o nepotismo, que ele está intimamente relacionado, né? O processo sucessório, Zé Carlos, nas empresas familiares, ele chega a ser responsável por liquidar 70% das empresas familiares na primeira geração. Então, 70% das empresas que a gente tem, e estatisticamente, das familiares, não perpetuarão a segunda geração. E dessas, as que perpetuarem, menos de 30 chegarão à terceira geração. Isso tudo em função do processo sucessório. O processo sucessório, que é o conjunto de medidas que a empresa, que a família, que o fundador precisa tomar ao longo da vida e da sua vivência saudável para transferir o seu legado. E a gente tem um conjunto de medidas, desde as medidas mais burocráticas, que são as criações de organismos sucessórios, societários, até o preparo no dia a dia mesmo, foi o que a gente falou agora há pouco, né? Um fator que é pilar nessa transição é a transmissão do modelo de trabalho dos fundadores, aquilo que deu certo, né? É sabido que a gente não vai conseguir imprimir no sucessor as mesmas características que a gente tem no sucedido, no fundador, nos sócios fundadores. Mas a gente precisa transferir principalmente o legado, os valores, os propósitos, aquilo que levou a empresa e o negócio até ali, né? E depois que assumem o negócio familiar, esses sucessores precisam tomar algumas medidas, utilizar-se de alguns gatilhos que vão garantir a concordância entre eles. E a gente tem uma série de mecanismos, como os conselhos de família, os protocolos familiares, o conselho de administração. E nesse movimento sucessório, se porventura, e em muitos casos acontece, a gente identificar que o herdeiro natural não pode ser o sucessor, o fundador precisa ter a maturidade de buscar fora da empresa esse sucessor natural. E aí pode ser o caso de eu abrir capital, um terceiro participar do meu capital, que ele queria ter know-how, identificar na minha equipe e buscar um terceiro administrador fora do meu negócio,
que tenha condições de perpetuar o direito de participação e a capacidade de geração de renda dos meus próprios herdeiros. A relação, né, quando a gente fala em sucessão, a gente tem um aspecto patrimonial, sim, mas como tu falou, talvez a maior herança que a gente possa deixar para os sucessores, para os filhos, são os valores, né? E dentro desses valores a gente leva para o aspecto profissional também, né? E tem todo um exemplo que tu dá na trajetória que tu segue, na jornada, né? Em que tu demonstra o teu caminho e realiza e constrói as tuas realizações, enfim, não necessariamente só representado pelo patrimônio, mas o patrimônio é uma fatia importante, porque muitas vezes o patrimônio é objeto de discussões entre herdeiros, entre uma sucessão se torna problemática em função de ter patrimônio, muitas vezes, e outras, por não terem, não tem problema nenhum. Né? Por incrível que pareça, muitas vezes a sucessão que tem patrimônio transforma a família em uma ex-família, né? Enquanto outras sucessões que não têm patrimônio, têm inclusive dificuldades, aquela família é unida, continua né, junto, e aquilo que os pais quiseram construir acaba caindo por terra. Então, é muito importante se preocupar com a sucessão, né? Não só como deixar patrimônio, mas como sim construir uma cadeia de valor, onde os filhos acreditem no trabalho, acreditem no trabalho com ética, no trabalho bem feito, num trabalho de perpetuidade, num trabalho que seja realmente que traga benefício à sociedade. Eu acho que esse é o grande valor da sucessão. No que se refere a patrimônio, passa também por quem construiu a preocupação de não transformar num pesadelo para os filhos e, ao mesmo tempo, deixar organizado, conforme tu falaste, com a aptidão de cada um. Porque muitas vezes se tu deixar um determinado patrimônio para um filho que não sabe, não se preparou para conduzir e para ser o responsável por levar adiante aquele patrimônio e deixar nele o peso de fazer isso, tu deixou um problema para o filho. De fato, né? Então, muitas vezes é melhor tu realizar o teu patrimônio, a tua operação que é complexa, antes mesmo de deixar como sucessão para o filho, do que deixar a bomba estourar na mão dele. Porque um contrato mal feito, eu sempre digo que uma empresa, a tamanha complexidade de cada segmento, cada tipo de negócio, cada empresa, que um contrato mal feito muitas vezes quebra aquela empresa, sem dúvida. Né? Porque as relações, sejam com o quadro de funcionários, colaboradores, seja com fornecedores, seja com clientes, as relações são todas complexas e onerosas, se não bem tratadas, se a gestão não for correta. Então, deixar para um filho um patrimônio que ele não está preparado para fazer gestão, muitas vezes é deixar um pesadelo, né? Por mais valioso que seja. Então, tem que pensar na sucessão, até que ponto eu tenho um filho preparado para aquilo ou não, até que ponto esse meu patrimônio, essa minha operação é complexa ao ponto de eu ter que realizá-la antes para depois pensar como distribuir isso entre as próximas gerações, porque senão se torna um problema, né, Maurício? Sem dúvida. Essa questão de identificar o meu sucessor, que não necessariamente precisa ser o meu herdeiro, é um ponto-chave, na minha opinião. Porque o herdeiro, o elo da consanguinidade vai garantir. E a capacidade patrimonial, naturalmente, eu vou querer preservar para ele. Agora, nem todo herdeiro tem as condições para ser um sucessor. E eu vejo que muitos fundadores, pais, matriarcas, patriarcas, têm a tendência de achar que os filhos vão tomar as mesmas decisões, colocar a mesma energia nos projetos que eles outrora tocaram, né? Isso pode ser um erro muito sério. Porque aí, até porque o fundador, né, o sucedido, o patriarca, ele tem uma característica, em geral, que é a centralização de poder, que a gente vai falar em seguidinha. E a centralização de poder, muitas vezes, tardia muito esse processo de entender que precisa chamar o sucessor. E, às vezes, com avançada idade, né, ou já não em condições de saúde, quando identifica, pode ser tarde no momento. Então, o momento de começar a sucessão, gosto sempre de falar, é ontem, né? O momento de começar a pensar no futuro do negócio e se ele, de fato,
consegue se manter nas próximas gerações. E quando a gente fala em sucessão, só para encerrar esse bloco aqui, Esse né? bloco a gente gosta, né? Quando a gente fala em sucessão, a gente não fala só em sucessão pensando nos herdeiros, a gente fala em sucessão pensando, até diria, em primeiro lugar, na empresa, na perpetuidade do negócio, que com muito suor o empreendedor, o fundador construiu. Por quê? Porque quando a gente constrói um negócio, a gente não constrói para os filhos, a gente constrói para a sociedade. Né? Quem verdadeiramente se dedicou uma vida toda para construir uma empresa, não constrói para os filhos, constrói para a sociedade, constrói para gerar valor para a sociedade. E lógico que com isso tem uma consequência financeira, que pode ser positiva ou negativa. No empreendedorismo, a gente sabe que hora está bom, hora está ruim, e depende muito de como as coisas andam, né, para que a gente possa saber se o negócio está funcionando ou não. Mas o verdadeiro empreendedor ele constrói o seu negócio para a perpetuidade, para a sociedade, e não necessariamente para os filhos. Se engana quem pensa assim. Dentro dessa loja, dentro desse raciocínio, muitas vezes o mais inteligente por parte dos sócios fundadores, chegando a um determinado estágio, é realizar a participação que eles têm nessa empresa, para que essa empresa seja posta na mão de quem tem competência para dar continuidade. Normalmente, né, pessoas que participaram da construção do negócio, pessoas que ajudaram a construir e levar essa empresa até onde ela chegou. E também, dificilmente, isso acontece numa sucessão familiar para com os filhos, e muitas vezes, ainda mais com essas gerações, né, os filhos vão morar fora, os filhos vão viver a sua vida com outros negócios, cada um nasce com uma aptidão, não necessariamente talento diferente. Né? O ser humano está sujeito à finitude, a empresa não necessariamente. E que filho é esse que vai ser criado com a obrigação de fazer o que o pai... A mesma coisa que o pai fez. A mesma coisa que o pai fez. Que frustração, que selo de frustração já vem escrito. Uma conduta obrigada, né? Então, não quer dizer que se ele tiver a aptidão, se tiver a vocação, tiver o interesse, isso não possa acontecer. Mas a gente vê, eu falo com tranquilidade disso, porque o meu pai era veterinário, né? Trabalhava com agronegócio, e eu resolvi, para me realizar, fazer um negócio totalmente distinto, que é encarar esse mundo de serviços corporativos. Então, seria eu, né, ao contrário dos meus irmãos que tinham vocação para conduzir os negócios a partir de uma sucessão, seria eu, tenho certeza, frustrado se não tivesse a liberdade de tomar esse caminho, independente do caminho que meu pai tinha trilhado. Que bom que tivesse, né, ainda bem. Então, vamos lá, pessoal. Falta de experiência, né? Falta de experiência, e vocês podem ver que um assunto tem uma correlação direta com o outro, como se fosse um elo, né? Dentro da empresa familiar, é muito comum a gente ver a admissão de um membro com falta de experiência ou, às vezes, sem noção alguma do negócio. Mas também é muito comum que o empreendedor inicie determinada atividade somente por necessidade e muitas vezes sem nem mesmo conhecer o mercado. Uma questão muito importante é o conhecimento de mercado, os pormenores da atividade, dos concorrentes e principalmente as possibilidades de melhoria no produto, as fragilidades que eventualmente tem no meu produto e no meu serviço e a disrupção que eu possa criar no meu segmento para mim ter uma diferença de mercado. Então, a falta de experiência não só do fundador, daquele que inicia a atividade, muitas vezes a gente tem pessoas que vão muito bem em determinadas operações, já trabalharam em determinados encargos daquela atividade, mas nunca foram gestores de um negócio. Tem uma diferença muito grande entre eu desenvolver uma atividade como um colaborador, como um operador, e eu ser um gestor de um negócio daquele mesmo segmento. São duas coisas bastante diferentes e que geralmente o empreendedor, a empresa familiar, não se atenta a isso no início. E aí somam ao concurso de pessoas da família, que a gente sempre pressupõe e acredita que por serem de confiança não teremos maiores problemas dentro da organização, mas a gente acaba mitigando ou relaxando na questão da experiência. Acho que é um ponto muito importante nas empresas, e a experiência
ela pode, através da qualificação, ser adquirida, né? Ou através da participação pregressa em outros negócios. Isso é muito importante trazer para a empresa familiar. A gente vê muita empresa familiar tendo nos seus sucessores, né, o caminho da inovação, o caminho, a iniciativa por criar, né, novas ramificações de negócio, mas eu acho que o grande risco, né, e quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em risco constantemente, o grande risco que tem disso é o tamanho que esse negócio começa. Porque quando o sucessor começa o negócio, ele começa com respaldo, né, de um negócio que já existe, de um negócio, em tese, já consolidado, já confirmado. Então, ele quer mostrar para os seus pais, para a empresa, né, que ele está sendo sucessor, que ele vai chegar e vai fazer o que o pai fez em 20, 30 anos em um estalar de dedos. E o tamanho do risco que se toma quando a gente vai fazer algo que a gente não fez enquanto era pequeno é muito grande, né? Então, enquanto o pai fez ao longo de 30 anos, começando pequenininho lá e errando em escalas que eram suportáveis, vem o filho e quer mostrar que ele é gênio e vai fazer o que o pai fez em 30 anos em 2. E aí a gente vê muitas vezes aqueles investimentos que não dão retorno, aqueles PowerPoints que em tese vão acontecer, mas na prática enfrentam circunstâncias diversas, seja uma pandemia, seja uma alteração política, econômica, enfim, né, o dólar, o câmbio. Então, o herdeiro tem que tomar muito cuidado para quando ele vai ser sucessor, né, em não querer em fazer em 2 anos o que o pai fez em 10, 20, 30. Né? Primeiro, por isso que é preciso esse estágio, né? Enquanto que, se eu sou empreendedor, se eu sou fundador do meu negócio, eu vou ter um capital necessário e vou colocar em risco esse capital. Quando eu sou sucessor, eu não coloco em risco o capital que eu escolhi, né, para colocar em risco. Eu coloco em risco todo o legado que foi construído ao longo do tempo. Sem dúvida. Então, os riscos não são mensuráveis de forma tão objetiva por um sucessor como é por um fundador, né? E aí entra o processo de governança. Quando tem bons profissionais que estão estruturando essa governança, a chance desse sucessor também ter maior sucesso é maior. Fizesse um link muito sábio com relação à sucessão, Zé Carlos. Eu faço um link agora com relação ao nepotismo, porque nem somente o herdeiro ou o sucessor vai ter a falta de experiência. Em muitos casos, eu vou ter o cônjuge, eu vou ter o irmão, eu vou ter o pai. Né? As influências, né? As influências, daqui a pouquinho, quantas vezes a gente vê uma empresa que está indo para um caminho focada e daqui a pouquinho chega um irmão lá, resolve, vamos abrir esse viés aqui, que não tem nada a ver com o negócio, e daqui a pouquinho começa a desfocar. Né? Então, as influências na busca da realização, se não tiverem proporções adequadas e o preparo necessário, pode colocar tudo a perder. Esse conceito de governança é fundamental para que esse tipo de risco seja, né, reduzido, né? No mínimo reduzido, porque se ele não for controlado, realmente ele pode se tornar uma ameaça ao negócio. Né? E perder para si mesmo é o fim da picada. Né? Quando a família, né, não se estrutura para isso, acaba perdendo para si próprio. Uma coisa é o mercado se tornar obsoleto porque tem soluções mais benéficas para os clientes, para a sociedade. Outra coisa é por uma falta de governança, por uma falta de um programa, né, de sucessão, um preparo de sucessores, né, um planejamento sucessório adequado, a empresa entrar em algum tipo de situação ou dificuldade. Excelente. Vamos adiante, pessoal. Falta de planejamento. A falta de planejamento é um tema bastante recorrente, principalmente nas empresas familiares, né? O próprio fundador, o empreendedor, ele costuma tomar muitas decisões em cima do seu empirismo ou de alguma experiência que ele já tenha naquela atividade, né? Seja em participações em outras empresas anteriormente, ou quando ele atuava como colaborador, ou alguma pesquisa de mercado, né? E a falta de planejamento, ela se torna um grande gargalo.
Se eu não sei para onde eu quero ir, aonde eu vou chegar, né? A gente costuma falar muito sobre isso, né, Carlos? O planejamento, traçar metas com os 2 pés no chão, aonde a empresa precisa chegar e pautada em práticas de mercado que já tenham sido testadas, né? E a gente planejar e fazer o cheque depois da execução é um fator muito importante que falta muito nas empresas familiares. Eu vejo que o menor número das empresas que a gente atende são empresas que têm pelo menos um plano de negócio. E muitas nem sabem o que é, ou fizeram lá no início e depois não fizeram a checagem, não fizeram os ajustes necessários e acabam ficando à mercê da maré, sem ter um direcionamento certo e sem ter meios de se automonitorar. Será que eu estou no caminho correto? Será que esse faturamento só paga as minhas contas e serve a minha família? Ou, de fato, eu estou no rumo do crescimento da minha empresa? Ou, daqui a pouco, eu preciso mudar o modal de negócio, mudar o meu produto, ou até mesmo de ramo? Começa na pesquisa de mercado, né? Ou seja, quando o negócio vai começar, se eu não tiver uma boa pesquisa de mercado, daqui a pouquinho eu estou criando algo que é uma necessidade que, aos meus olhos, existe e o mercado não sente, o mercado não responde, não compra, né? Então, o planejamento é fundamental e a gente usa muito no grupo, né, o PDCA, que é o método japonês, que várias empresas, o professor Falcone aí é o principal responsável pela divulgação da técnica do Brasil, onde a gente tem que planejar e fazer um cheque. Não adianta só planejar e achar que as coisas vão acontecer. Se eu planejar e não houver uma execução, como é que eu sei se houve a execução correta ou se não houve a execução? É com o cheque. E rodar de novo o PDCA. Eu sempre digo que tem uma frase que me acompanha e sempre que eu posso eu afirmo ela. A gente não pode ter vergonha de mudar. E o PDCA, para mim, é uma tradução com método, né, dessa frase. Por quê? Porque enquanto a gente tem um planejamento que não está sendo executado, ou está sendo executado e não está trazendo o resultado que a gente planejou, a gente tem que planejar de novo. E o que significa planejar de novo? Pensar de novo, né? Então, o empreendedor ele tem que se permitir mudar na medida em que ele encontra um caminho mais benéfico para o seu negócio, para o seu planejamento. Porque se ele entender que, porque ele decidiu que o caminho era aquele, ele não vai voltar atrás, se ele for teimoso naquele planejamento, né, vem aquela velha máxima, fazendo as mesmas coisas, eu não vou obter resultados diferentes. Né? Então, como tem aquela outra frase que eu gosto muito, que tem a ver com isso que a gente está falando, que não adianta estar correndo na direção errada, é melhor estar parado. Né? Então, muitas vezes, o empreendedor, os executivos querem buscar velocidade, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né? Na execução do seu planejamento, na entrega do seu produto, na geração de valor para o mercado, mas esquecem de saber se o planejado está sendo executado conforme o que se previa, porque não adianta correr na direção errada, não está parado. Sem dúvida, Zé Carlos. Planejar, testar, checar com continuidade, né? Falou algo muito importante dentro das palavras, que é o não ter vergonha de mudar. Se eu estou pensando, eu estou vendo que eu preciso mudar, preciso... Stop curto, né? Ou seja, a gente... Teste rápido. Tem gente que diz que para contratar a gente tem que ser lento. Para demitir a gente tem que ser rápido. Ou seja, quando tu vê que aquele profissional não está afim, ou aquela direção de trabalho não está funcionando, estopa. Né? Agora, muitas vezes a gente vê, principalmente em empresa familiar, as coisas continuarem porque sempre foram daquele jeito. Seja porque desagrada um dos irmãos, né? Em empresa familiar acontece muito, né? 3, 4 irmãos com pai e uma mãe, dependendo da circunstância, onde... Sempre fizeram assim? Nós somos irmãos, tu tem 2, 3 amigos que trabalham na empresa, eu tenho outros 2, 3 amigos que trabalham na empresa, os nossos outros irmãos também. E daqui a pouquinho tem um dos seus amigos que não está produzindo, gente. Todo mundo está vendo. Só que ele é teu amigo. Ele tem uma relação contigo. E daí, como é que eu faço como teu irmão, para chegar à conclusão de que ele não pode continuar na empresa? E aí começam as relações, né? Não necessariamente por um problema, muitas vezes, entre os herdeiros, mas por um problema até de relacionamento. E por não ter uma regra bem definida. E por não ter uma regra bem definida e por ter essa relação, não só em empresas familiares, muitas vezes a gente vê relações
de continuidade com profissionais que só fazem peso no barco, Sem dúvida. né? Por serem muito politicamente corretos e bem relacionados, né? Então, a governança ela serve não só para empresas familiares. Um bom planejamento serve não só para empresas familiares, mas não tem dúvida que as empresas familiares são as que mais precisam. Até pelos índices, indicadores que a gente vê, né? O Sebrae nos fala que a gente tem em torno de 20 milhões de empresas brasileiras, em torno de 90% delas familiares. E quando a gente entende que 70% delas vão morrer na primeira geração, a gente vê aonde estão os problemas. Né? Ótimo, pessoal. Eu vi que tem algumas questões no nosso chat ali. O Gustavo vai filtrando para a gente. E aquilo que for importante, Gustavo, se quiser trazer para não perder raciocínio ou para não ter que voltar numa tela muito anterior, fica à vontade, por gentileza. A gente pode trazer, então, uma primeira questão aqui e depois eu trago as demais. Pode ser? Então, Claro. a Fernanda Casagrande, fez um questionamento. A respeito das regras, quando um dos membros é resistente em cumprir a regra, como resolver essa questão que está diretamente relacionada com a afetividade? Alguma dica? Muito interessante a pergunta da Fernanda. Obrigado, Fernanda. Eu diria que todo bom planejamento sucessório ou consultoria para empresas familiares deve vir acompanhado de um acompanhamento de um psicólogo, né? Porque a gente sabe que 80% das questões que geram conflitos em empresas familiares passam por questões psicológicas e muitas vezes decorrentes de assuntos passados, muitas vezes de irmãos que brigavam enquanto eram pequenos, eram preteridos, né, nas escolhas pelos pais em função de uma característica ou outra, e tudo isso cria um ambiente, né, de competição que muitas vezes não é saudável, porque a competição faz parte do mundo dos negócios, né? Eu nunca vi um profissional, seja ele executivo, seja ele empreendedor ou até sucessor, que vá para o mundo dos negócios sem competir, né? E não é feio competir, pelo contrário, tem que ser competitivo, seja no esporte, seja na profissão. O que não pode transformar a competição em algo pessoal. Tá? Né? A gente vê boxeadores aí terminando a competição abraçados, aí, comemorando a luta. Olha o nível de profissionalismo que existe naquela competição. Então, eu acho que quando tem ingrediente familiar, quando tem essas circunstâncias que são afetivas, elas muitas vezes não permitem uma competição saudável. E aí é que vem o problema. Daí só com o psicólogo, né, Gustavo? Não tem jeito. Que a gente, como profissional da área jurídica, da área contábil, da área administrativa, né, como gestão, de modo geral, governança, a gente precisa daí de um profissional que tenha a capacidade de tratar as questões psicológicas com a competência que tem que ser tratada. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu concordo, Zé Carlos, e acho que todos aqueles problemas que a gente já tem na família, tu trouxe isso na tua fala, eles vão apenas se potencializar dentro da empresa. E a empresa ela exige uma conduta que não comporta o mesmo tratamento que a gente dá no seio familiar. No seio familiar, quando o membro da minha família não age como eu gostaria, a gente releva porque é um membro da família. Agora, dentro do organismo empresarial, eu preciso tratar esses pontos. Eu gosto muito da ideia da competência, né? Eu tive a experiência, como eu falei antes, não só com meus irmãos, meu pai assistindo e participando diretamente, mas hoje mesmo, dentro do Grupo Studio, a gente tem familiares trabalhando em conjunto e a gente procura sempre, né, que eu converso ou com a Juliana, ou com o Nelson, ou com o Tony, a título de exemplo, é definir competências. Do que tu é melhor do que eu, do que eu sou melhor que tu. Vamos deixar clara essa competência, porque ninguém é melhor em tudo, né? Sem dúvida, meu Maurício. Então, eu acho que se houver o respeito e a definição objetiva da competência, né, de cada um, a gente tem que fazer o seguinte: o que é tua competência é tua competência, o que é minha competência é minha, e assim por diante. E a distribuição de competência, ela tem que respeitar uma hierarquia natural
né, que cada negócio tem ou cada organograma tem. Então, a partir do momento que existe o respeito, isso é possível. Mas se não houver o respeito e não houver uma definição de competência, eu vejo que daí só com um profissional da área psicológica para que a gente possa, ou com um regramento que também pode naturalmente derivar questões de litígio futuramente, porque não adianta ter um regramento claro se as partes não obedecem. Aí gera o litígio, então não é saudável. Então, o respeito é o primeiro passo para que seja possível se construir um ambiente familiar, uma empresa familiar. Se não, a partir daí, se não houver esse entendimento, daí não tem por que existir esse compartilhamento. Senão a gente vai cair na regra societária, na regra de litígio, de resolução de conflitos. Né? Imagina tu chegar tu trabalha com o teu Gustavo, nós três somos irmãos aqui, a gente trabalha todo dia junto, a gente acaba entrando numa discussão e daqui a pouquinho a gente vai jantar na casa do pai. Né? Como é que fica esse ambiente se isso não estiver muito bem definido? Né? Não tem como dar certo. Né? Então, por isso que tem que haver respeito, tem que haver uma definição de competência, né? Clara e objetiva para que isso seja possível. Perfeito. Eu até vou pegar um segundo ponto aqui que é correlato, mas talvez até inverso, que é, por exemplo, quando o sucessor é competente, e aí o Wilton traz esse ponto aqui no chat, e ele cai em descrédito na própria empresa por ser familiar. Então, ele tem que fazer mais e melhor do que alguém de fora da sucessão familiar. Né? Então, esse ponto, como mudar essa visão na empresa. Aí entra a autoconfiança, né, Gustavo? Eu acho que cada profissional, quando ele se coloca num ambiente profissional familiar, ou seja, numa empresa familiar, ele tem que ter a capacidade de ir para esse ambiente com autoconfiança, né, e com a sua trajetória, né, construída de conhecimento para aquela atividade que vai ter, muito bem alicerçada na sua individualidade, porque realmente, se eu vou trabalhar numa empresa familiar sem essa autoconfiança, as consequências, né, e os dissabores e a frustração que eu corro o risco de enfrentar é muito grande, né? Então, primeira coisa, autoconfiança. Segundo, encontrar o meu espaço, a minha competência para que eu possa, independente das relações familiares, desenvolver e entregar e gerar valor. Exato. Ótima pergunta. Então, eu volto no final com mais uma questão. Vamos para os quatro últimos pontos aí. Vamos sim. Então, tá bem. Aqui eu só preciso falar sobre... Pegar o meu título aqui, que ele acaba ficando bem no topo ali. Deixa eu voltar. Gustavo, para a gente o título fica apagado aqui, tu consegue? Não, para nós está perfeito. O 7º ponto, atendimento ruim. Atendimento ruim. Esse ponto é um ponto muito sério, né? Não só em empresas familiares, mas com muita latência nas empresas familiares. Se eu tenho na minha empresa familiar problemas com relação ao meu plano, problemas com relação às minhas regras, se eu tenho nepotismo na minha empresa, que são questões corriqueiras, como a gente falou até aqui, o atendimento ruim, ele vai ser uma realidade na grande maioria dos casos. Isso porque o membro da família, ele vai agir conforme ele acha que é a maneira mais correta. Por mais que ele não esteja entregando um produto, um serviço, um atendimento adequado ao cliente da empresa, ele vai sentir o direito de continuar. Porque ele, como membro da família que é, muitas vezes pensa que não está sujeito a um desligamento, por exemplo, da empresa. Né? E pensa que vai se perpetuar no negócio a qualquer custo. E muitas vezes, por ser um membro da família, e aí eu vejo alguns casos, por exemplo, de marido e mulher trabalhando juntos, né? Não necessariamente a regra, mas uma dificuldade muito grande de apontar aonde que a pessoa precisa mudar. Criticar uma parte do processo que, evidentemente, ela não está enxergando que está desleixada, que não está fazendo da maneira correta,
mas que necessariamente ela precisa mudar, sabendo que o cliente é o centro e é o maior ativo de qualquer empresa. Sem cliente não vai haver um faturamento e, por consequência, a empresa fica inviável. A partir do momento que existe aquela rigidez no status quo, no sentido de não vão haver mudanças, existe uma acomodação. Né? Exato. E essa acomodação traz uma sensação de que, se eu atender bem ou atender mal, as coisas vão continuar como estão. Né? Não existe um frio na barriga, né? Aquele medo necessário, né? de perder, né? A posição que ocupa, tá? Dependendo da circunstância de como as coisas estão em termos de amarras, né? Na empresa familiar. Então, a chance de que isso aconteça é muito maior numa empresa familiar que uma empresa que não tem esses links afetivos, como também esses links afetivos vêm também de relações de muito tempo. Né? A gente vê muitas vezes a acomodação de profissionais que estão há 5, 10, 15 anos dentro de uma empresa. Na mesma atividade? Na mesma atividade, ou até mesmo em outras, mas que se sentem já quase que imunes a uma tomada de decisão por parte dos gestores de fazer uma ruptura naquela função ou até mesmo substituí-lo por outro profissional, e acabam entregando, né, para o cliente, para as relações corporativas, algo que não é suficiente. E isso traz como consequência a perda de cliente, a não crescimento da empresa, aquela comodidade. Esses dias eu estava falando que, como os jovens cada vez mais vêm ocupando espaço no mercado de trabalho. A gente vê a Ambev, por exemplo, uma empresa que paga, e a gente vê no LinkedIn isso de forma rotineira, a Ambev oferecendo salários de 7, 8, 10 mil para trainee. Né? Por quê? Porque o jovem de 25, 22, 23, 27 anos, ele não tem filhos para cuidar, ele não precisa se preocupar em levar e trazer o filho do colégio, da escola. Ele não tem a esposa com os compromissos familiares para cumprir, ou não tem marido. Ele não tem a casa, muitas vezes, para patrocinar. Por quê? Porque ele mora com os pais. Né? Ele se dedica à empresa de um jeito que um profissional que já tem uma estabilidade familiar, com filhos e tudo mais, não pode se dedicar. Né? Enquanto esse jovem, desde que talentoso, e é o que a Ambev busca, né? Uma alta exigência em termos de skills, de perfil, ele vai se entregar para a empresa, para o negócio. Não tem como competir com ele, tem como competir ou não? Entendeu? Enquanto tu tem que chegar em casa para dar uma atenção para o teu filho, para os teus filhos, tem que chegar em casa para dar uma atenção para o teu marido ou para a tua esposa, tem que ter os teus compromissos com os boletos chegando todo mês. Né? Esse jovem não tem esses compromissos todos. Ele ganhar 7 mil, o jovem que ganha 7, 8 mil, mora com os pais, é milionário. E o pai de família que mora com a família lá e que ganha 7, 8 mil, ele está achando que está ruim aquele negócio, vai trabalhar, inclusive, muitas vezes desgostoso. Né? Então, o mercado de trabalho vem sendo cada vez mais modificado, né? E é fundamental que, seja sendo familiar ou não, estando há muito tempo na empresa ou não se acomode, porque esses jovens vêm com tudo, aí, com a tecnologia, eles quase têm um chip, né, dentro de si. Né? Enquanto a gente está com um problema querendo contratar alguém para achar uma solução, vamos fazer um hackathon, vamos buscar uma startup que tem essa solução, eu conheço um aplicativo italiano, alemão, sei lá, que tem essa solução. Então, o mercado de trabalho não pode, não só na empresa familiar, mas no todo, acomodar. Seja porque é uma empresa familiar e eu faço parte dessa família, seja porque eu estou há 5, 10, 15 anos dentro dessa empresa e acho que já adquiri a estabilidade. Não existe estabilidade para a empresa. Como é que vai existir estabilidade para seja um sócio ou seja um profissional, um colaborador? Bastante importante, Zé Carlos. Deixei no último parágrafo uma dica. A dica é dar importância à satisfação dos clientes e fazer testes periódicos, né, com relação àquele atendimento, aquele produto, aquele serviço. Sempre atento ao mercado, como o Zé Carlos trouxe, as tendências novas, as possibilidades de mudar o meu produto ou o meu atendimento e, principalmente,
o que o cliente está achando do meu atendimento. Dicas que eu deixei com bastante importância. 8º ponto, poder centralizado. Né? Ele já vem muito de encontro ao que a gente falou nos slides anteriores. Né? O poder centralizado, nas empresas familiares, isso se acentua muito, é ver que, em geral, o fundador, o patriarca ou os sócios que iniciaram o negócio são aqueles que centralizam todo o poder de mando. Muitas vezes não abrem espaço para oxigenação de ideias. Né? É uma característica muito marcante. E isso ingesta muito o negócio. A gente falou em inovação, a gente falou no jovem na empresa, a gente falou sobre plano de negócio. Né? Novamente, poder centralizado. Acho que é um ponto de extrema significância que o meu fundador, que o meu patriarca, que aquele sócio que começou o negócio, abra espaço para que outras pessoas possam participar do processo decisório. E é fundamental que isso seja feito de forma planejada, como a gente falava antes, né? Porque não adianta a gente querer construir, né, uma liderança, né, da noite para o dia e dar alçada. É que nem muitas vezes tu pegar alguém que nunca fez, né, nunca teve a competência de fazer a gestão, tomar decisões importantes e entregar, a gente pegar uma criança de 10 anos e dizer, toma a chave do carro e vai até um determinado lugar. Se ela nunca dirigiu, tu tem que tomar o cuidado de fazer ela primeiro tu dirigir e ela estar ao lado e ela entender o que tu faz na direção, depois colocar ela a dirigir, né, junto contigo. Então, é uma construção. Né? Então, se por um lado existe a necessidade de descentralizar, porque senão não cresce, né? A hora que depende do fundador ou está centralizado de forma demasiada numa determinada pessoa, cria o gargalo. Né? Ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado em planejar essa descentralização, porque se for mal feita, ela pode colocar tudo a perder. O fundador, ele conhece o negócio desde o seu princípio, ele conhece o legado positivo e negativo que esse negócio carrega. Né? Muitas vezes, esse legado pode ocorrer, pode não ocorrer, os riscos, as fases que o negócio passou, ele conhece tudo. E quando ele coloca na mão de alguém que não viveu aquela trajetória toda, o risco é muito grande. Então, o planejar e o construir a descentralização do comando, da gestão, tem que ser construída. Porque se eu te der uma condição de me substituir numa determinada competência, né, onde os riscos são altos, sem que tu esteja preparado, eu vou te colocar numa fria. Né? Porque daqui a pouquinho tu vai ter que tomar uma decisão sem as condições, sem as informações, sem as experiências necessárias, e essa decisão não vai ser a mais certa, e vai colocar a perder, né, um negócio, e daqui a pouquinho o problema não foi tu estar ali, o problema foi eu te colocar sem as condições, sem a construção necessária. Né? Perfeito, Zé Carlos. Vamos para o nosso 9º slide. Conservadorismo, pessoal. Conservadorismo, né, é uma característica que ele é positiva em alguns momentos, quando a gente está falando de construir uma trajetória, quando a gente está falando de transmitir um legado, de solidificar valores, né, de perpetuar boas estratégias. Agora, o conservadorismo demasiado, e aí está linkado ao slide anterior, quando a gente falou de centralização, muitas vezes o conservadorismo do fundador não permite que ele pense fora da caixinha. Então, é um exercício diário, eu penso que todo administrador e das empresas familiares, isso é muito latente, precisa exercitar a sua própria disrupção de si próprio. Se pensar diferente, se pensar como seria aquele negócio se ele estivesse fora, né? E como que ele mesmo poderia atuar diferente do que ele vem fazendo. É um exercício complexo, mas acho muito necessário. Conservadorismo. A perpetuidade, né? Eu acho que todo empreendedor que tem a perpetuidade como uma das suas bandeiras, ou seja, a perpetuidade do negócio, se ele se colocar conservador, em algum momento ele não vai conseguir realizar essa continuidade. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, ainda mais nos dias de hoje, que uma ideia vem uma startup lá da China, em frações de segundo, está na mesa para qualquer... E mudou um segmento inteiro. Inteiro. Então, o maior risco é não se preocupar, é ficar
parar de não se preocupar com os novos entrantes, né? Então, é melhor, muitas vezes, que a gente crie dentro da própria estrutura da empresa algo que pode tornar a forma de fazer obsoleta do que esperar que o concorrente crie, né? Então, eu gosto muito da metodologia dominó, que é o seguinte: é melhor que um negócio internamente do grupo torne o outro obsoleto do que o concorrente o torne, né? Então, dependendo do negócio, o dominó não derruba. Dependendo do quanto é forte aquele negócio, não tem força que o derrube, né? Mas, para isso, ele precisa estar se reinventando a todo momento, né? Não tem negócio que seja para sempre, a não ser que ele se reinvente sempre, né? Então, acho que essa que é a premissa. Não adianta ser conservador ao ponto de entender que se mexer corre o risco de perder. Não, a gente tem que fazer testes de hipótese de pequeno tamanho, né, para verificar e fazer o cheque se o que a gente faz em larga escala realmente gera valor, porque é isso que qualquer empreendedor quer em termos de... Se permitir a inovação, né, Carlos? Se permitir constantemente a inovação. E olhar para as startups, né? Aí eu não tenho como não trazer aí tem que ficar de olho no que existe em termos de novidade. Tem que estar de olho nas startups, tem que estar acompanhando. Perfeito. Vamos para o nosso último ponto, pessoal. E o ponto, acho que faz um link entre todos os pontos que a gente falou aqui. Conflitos pessoais, né? Todos os relacionamentos, né, pessoal, são permeados por conflitos de maior, de menor natureza. Em algum momento, eles ocorrem, né? Agora, na empresa familiar, que necessita dos membros da mesma família, que são os seus dirigentes, são os seus sócios, para que ela possa se perpetuar, se manter viva, se manter lucrativa, eu preciso atenuar, eu preciso trabalhar esses conflitos familiares. Administrar, gerir pessoas é, por si só, já uma tarefa bastante complexa, né? Agora, quando a gente fala de membros da mesma família, onde eu posso estar ferindo uma relação pessoal, quando misturo com a profissional, esse problema fica ainda mais complexo. E aí, no todo do que a gente veio falando, de sucessão, de nepotismo, de regras claras, a gente consegue entender como tratar os relacionamentos familiares. Que acho que é um ponto-chave para a gente dar seguimento para uma empresa e ter saúde nela, na familiar. Isso é uma coisa incrível, né? Porque as relações familiares, elas podem, muitas vezes, nascer dentro de uma empresa, né? Quantas vezes a gente vê, o Grupo Estúdio tem no mínimo 5, 6 casais aí que se conheceram trabalhando junto, né? Profissionais, colegas que se conheceram e acabaram desenvolvendo uma relação familiar, né? Casando e tendo filhos. E o respeito, ele aproxima, mas a falta de respeito distancia. E a hora que o respeito não se consolida na relação profissional, né, dificilmente ele vai se consolidar, vai existir na relação pessoal. Então, é muito importante que o mesmo respeito do indivíduo, né, que existe na relação pessoal e faz com que aquela relação pessoal exista, também seja... também exista na relação profissional, né? Então, isso que eu acho que é fundamental. Eu acho que as pessoas não podem confundir as suas relações, né, com a sua individualidade. Então, a partir do momento que eu tenho capacidade de trabalhar com um irmão, um primo, uma esposa, um marido, ou um sobrinho, enfim, eu tenho que ter como pré-requisito respeitá-lo como indivíduo, né? E dentro da empresa respeitar-lo como profissional. Então, dividir as coisas, separar as coisas. Muito bem, né? Porque se eu não trazer separar... o problema de fora para dentro. Não. E nem levar o problema de dentro para fora, né? Senão contamina os dois ambientes. Contamina os dois ambientes. É um exercício, Mas eu acho que isso diminui, né? E eu tenho essa experiência, diminui quando existe uma individualidade profissional, existe uma consolidação de construção profissional. Então, por exemplo, quando existe a autoconfiança individual, as duas pessoas dessa relação são realizadas profissionalmente, eu acho que é mais fácil. Quando uma dessas duas pessoas
se não é realizada, se questiona, né, profissionalmente, eu acho que daí pode haver um conflito maior. Né? Então, eu acho que... Autoconfiança de novo. A autoconfiança. Né? Cada um construir a sua autoconfiança independente. Seu espaço, a sua aptidão. Então, eu acho que quando tu tem segurança de quem tu é profissionalmente, a tua relação com o teu irmão, que também tem a confiança de quem ele é profissionalmente, fica mais fácil. Agora, se um não tem essa autoconfiança, o conflito vai ser provocado em algum momento e isso vai se tornar prejudicial para o todo. Muito bom, pessoal. Chegamos ao término dos nossos conteúdos. Aqui a gente deixa no final aqui conclusões bastante importantes, né? Esse material vai ficar disponível. Gustavo, a gente tem algum ponto a mais a tratar em termos de questionamento? Imagino que tenham vários, não sei se vai dar tempo para a gente tratar todos, mas depois a gente deixa o canal aberto. Eu vou trazer Gustavo, antes de te passar a palavra, eu gostaria de até trazer para quem ficou até o fim conosco aqui. Existem modelos societários, né, Maurício? Não vou me estender, mas modelos societários através de uma sociedade anônima, por exemplo, que todo mundo cria um bicho de 7 cabeças em cima da SA, que não dá mais trabalho para o contador, sim, mas a complexidade não é muito grande e não é tão onerosa quanto se fala. E se democratizou muito. Democratizou muito. E uma sociedade anônima permite, muitas vezes, que um determinado empresário, uma determinada empresa, possa, em tendo 2, 3, 4, 5 filhos, sucessores, determinar, através, né, de um bom acordo de acionismo, através de uma boa constituição societária, em que, mesmo eles tendo equivalência de participação, né, dividir entre participação de ações ordinárias e ações preferenciais, quem vai ter o comando. Né? E, para isso, muitas vezes é necessário identificar a vocação, identificar a habilidade, a aptidão de quem tem realmente a capacidade de fazer a gestão do negócio, para dar continuidade àquilo. Eu assessorei empresas em que um filho morava fora, o outro tinha um outro negócio, e tinha um deles que tocava um negócio junto com o pai. O que ele fez? Ele transformou no SA, né? Passou as condições societárias dos 3 eram as mesmas, as participações societárias eram as mesmas, só que ele deu uma participação maior para aquele filho que estava na gestão do negócio, tinha aptidão, tinha um planejamento de sucessão, as ações que davam o poder de mando. Mas o poder patrimonial, a distribuição patrimonial era igualitária. Então, existe solução para dar as condições, né, tratamento adequadas para cada família, desde que a gente entenda o planejamento estratégico, né, muitas vezes do fundador, da governança que se espera de futuro, de médio e longo prazo. Sempre buscando a perpetuidade do negócio. Ótimo, excelente consideração. Não, excelente. Nós estamos com 1h15 aqui, então, devido ao adiantado aqui, eu anotei os questionamentos que ficaram e nós vamos responder para vocês após a aula aqui, eu e o Maurício, vou encaminhar. E então, já indo para um encerramento, eu queria dizer que essa aula ela vai ficar disponível dentro do curso de Holding Patrimonial e Planejamento Sucessório da Universidade Estúdio. Inclusive, acabei de colocar aqui no chat o link desse curso e já lá vocês vão ver que no módulo final, no módulo extra, já consta a aula da semana passada, que foi sobre reforma tributária aqui da Maratona, né? Então, deixo também aqui o convite para que a gente faça um novo encontro na quinta que vem, 19h30, dia 15, e o tema será os sócios ocultos das empresas. Então, com isso, eu passo para as considerações finais, Maurício, para que a gente, então, possa dar encerramento. A grande consideração final, né, Gustavo, é a gente dar um tratamento adequado e em tempo a todos esses itens, que têm igualdade de importância, ao meu ver. E a construção, a condução da empresa familiar exige muito disso, do planejamento, do cheque constante, de organizar a sucessão,
de estabelecer regras, de passar pelo desenho societário mais adequado, nos casos do SOS, né? De dar um tratamento através de profissionais, em muitos casos, nas áreas de psicologia, por que não? E, sem dúvida alguma, esse é o segmento preponderante dentro das empresas brasileiras, não é por acaso, é porque ela tem um grande potencial e merece uma atenção e relevância muito grande. Excelente. José Carlos? Eu acho que o Maurício foi sumário. Eu acho que o planejamento, como o próprio nome diz, né, requer a habilidade daqueles que estão à frente dos negócios familiares para que a perpetuidade possa acontecer. Nenhum negócio planejado, porque existe planejamento de curto, médio e longo prazo, né? E o planejamento sucessório, não só no que se refere ao aspecto societário, mas no aspecto de gestão, de governança, de preparo dos sucessores, ele é fundamental, porque uma empresa, qualquer empresa que nasce com viés de perpetuidade, ela já nasce com um diferencial perante as demais. E a empresa familiar, e a grande parte das empresas do Brasil nem se fala, mas a grande parte das empresas do mundo são empresas familiares, elas têm, né, um risco maior do que as demais por terem essas influências, né, de relacionamento pessoal. Então, o fundamental é ter um bom planejamento e ter uma visão de longo prazo, com perpetuidade, para que isso possa acontecer. Excelente. Então, com isso, nós estamos encerrando esse segundo encontro. Fica aqui de novo o convite para quinta que vem, 19h30, nosso terceiro encontro da Maratona Family Business. Uma excelente fim de noite aí para todos e até quinta que vem. Até logo, pessoal. Pessoal, obrigado pela participação. Boa noite. Fechou, não? Não sei se o Gustavo vai dar mais uma palavrinha para nós aqui, mas acho que não. Deixa eu só encerrar aqui.